Então, jovens, o seguinte. Nas últimas aulas a gente falou de quantidade de movimento, impulso. E essa aula que vocês estão vendo aqui, aí projetada para vocês já viram essa aula, tá? Eu vou usar só o que eu passei na última aula para dar uma retomada para a gente continuar a partir daí, tá? Então, aqui é o seguinte. Nas colisões unidimensionais, como o próprio nome diz, é uma colisão em uma dimensão. Esta colisão em uma dimensão, para a gente poder analisar ela, tá? Nós precisamos da velocidade relativa. E aí o que eu mostrei para vocês? Que quando os corpos estão se aproximando, deixa eu pegar, vai, laranjado não, é o branco mesmo. Quando os corpos estão se aproximando, ou quando eles estão se afastando, ou seja, os sentidos dos vetores são opostos, a gente soma essa velocidade para achar a velocidade relativa. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, é de 10 metros por segundo, que é 8 mais 2. E no segundo caso aqui, de 4 metros por segundo, que é 3 mais 1. Quando as velocidades têm o mesmo sentido, que é esse aqui de baixo, você tem, então, a subtração dos vetores. 8 com 2 dá 6. Porque enquanto um anda para a direita 2 metros por segundo, o outro se aproxima, vai para a direita 8 metros por segundo. Então, como um andou 2 e o outro andou 8, a diferença ali é 6. Então foi isso que a gente viu. E quando um dos corpos está parado, a gente só usa a velocidade de um deles, né? Então, nesse caso aqui de cima, que é o terceiro caso. E aí eu mostrei para vocês, falei para vocês os tipos de colisão, em que a gente tem que calcular o coeficiente para determinar essas colisões. Na colisão perfeitamente elástica, o Ezinho, o coeficiente aqui, ó, ele vale 1. Isso significa que a energia... Qual? Qual que subtrai, jovem? Volta aqui. Qual você perguntou, Arthur? O anterior, mas qual dos casos? Quando os vetores são opostos, a gente soma. Quando eles têm a mesma direção e mesmo sentido, a gente subtrai, tá? Então, como eu estava falando, o coeficiente valendo 1 significa que a energia cinética total do sistema é conservada. Pode haver troca de energia entre os corpos, mas o total é conservado. O coeficiente elástico, o coeficiente de restrição, entre 0 e 1, 0,2, 0,7, o jovem aqui está normal. Se alguém vai estar com a tela preta aí, me avisa aí. Acho que é só aí, jovem. Então, o coeficiente entre 0 e 1 é a parcialmente elástica. Existe uma dissipação dessa energia, tá? A cinética não vai se conservar, pode virar outro tipo de energia, mas a cinética não se conserva. Mas a quantidade de movimento, se o sistema é isolado, não tem influências externas, também se conserva, tá? E a última colisão inelástica, em que a energia cinética é muito maior que a final. É quando você tem a maior dissipação possível de energia. Nessa situação, o coeficiente é 0. E aí tem esse caso especial, em que o corpo ou está em repouso, ou ele permanece unido ao outro após a colisão. Tá? Então são esses os coeficientes, os tipos de colisão, e nós fizemos acho que 2 exercícios, vamos dar uma olhada aqui. Na sexta-feira, 1, 2, 3. Fizemos 3 exercícios, tá? O exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3, todos da página 141. E aí sobraram 2 exercícios aqui pra gente fazer, 3 exercícios pra gente fazer. Então vamos fazer esses exercícios aqui hoje, nessa aula, tá? Pra gente dar uma fechadinha aí nessa parte de colisão em uma dimensão. A 3 é 3,8, tá? É a D. E aí a gente fecha a unidimensional e vamos para a colisão bidimensional, que é um pouquinho mais chata de fazer, mas também é o mesmo conceito envolvido. Então vamos lá. Exercício 4, página 142. Em uma partida de bilhar, uma bola branca colide com a bola verde, que se encontrava inicialmente parada, e imediatamente após o choque, as duas bolas passam a se mover com a mesma velocidade. Se as massas das duas bolas forem iguais,
pode-se afirmar corretamente que, comparando antes e depois do choque, a energia cinética e a quantidade de movimento das duas bolas, respectivamente. Então, vamos ver o que aconteceu aqui no total. Vamos analisar primeiro solto, depois a gente analisa pelas colisões. Aqui, ó. Temos uma colisão antes, uma situação antes, em que o bolão, que é a bola branca, se aproxima da bola verde, tá? Com uma determinada velocidade, que eu vou chamar de velocidade inicial. E depois da colisão, ambas permanecem com a velocidade final. Ele não fala o que acontece se elas saem juntas ou se cada uma bate para um lado, uma bate na outra e elas se afastam. Tá? A gente não tem essa informação, se o balão volta. Tá? Então, vou colocar aqui. Com certeza a bola verde foi para frente, né? Isso a gente tem certeza. Então, aqui eu tenho uma velocidade final. E ele fala que as velocidades são iguais. Então, eu não sei o sentido dessa velocidade aqui. O que eu tenho certeza? O sistema é isolado. A gente está analisando sistemas isolados. Então ele pergunta, o que acontece com a energia cinética e a quantidade de movimento total das duas bolas? Bom, se eu estou pensando na quantidade de movimento, né, o segundo trecho da resposta. Quantidade de movimento vai se conservar. Ponto. Tá bom? Então, a primeira alternativa não pode ser, ó, porque fala que a quantidade de movimento diminui. A alternativa D também não pode ser e nem a E. Ou seja, só me sobraram duas, em que a energia cinética... Sossegado, jovem, sossegado. Que a energia cinética permanecer... Que a quantidade de movimento permaneceu constante, isso eu já sei. Vamos analisar a energia cinética. Então, na energia cinética eu tenho a energia cinética inicial, eu vou fazer de amarelo. É a massa de uma das bolas, a velocidade ao quadrado, dividido por 2, tá? Depois da colisão, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas energias aqui associadas. Eu tenho a energia cinética final, que é a massa de uma bola vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais a massa final ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Então, o que acontece nessa situação? Eu não sei claramente para onde que essas bolas estão indo. Se você olhar para esta equação, o que está acontecendo? Tá? Para a quantidade de movimento se conservar, você precisa que massa vezes velocidade seja igual. A quantidade de movimento total. Então, quantidade de movimento inicial é igual a final. Antes eu só tinha uma bola com uma velocidade inicial. Depois eu tenho duas bolas se movimentando, mas novamente eu não sei o sentido, tá? E aqui a gente precisa estabelecer como que essas bolas se moveram. Eu falei isso para vocês na semana passada, eu acho. Beleza, jovem, tranquilo. Depois eu volto, tá? Depois desse exercício. Eu já falei isso para vocês, o slide lá da colisão. Eu falei isso para vocês semana passada, já acho, semana retrasada. Às vezes os exercícios são mal escritos. Por quê? Quando ele fala assim, passam a se mover com a mesma velocidade. Se a velocidade dessa bola branca, do bolão, é para cá, eu tenho um tipo de colisão. Que eu não sei qual, eu não consigo classificar. Tá? Por que eu não consigo classificar? Porque eu não sei qual é a velocidade de afastamento. Eu não sei se essas bolinhas estão... Se a soma desses dois vetores de afastamento tem o mesmo valor que a velocidade inicial. Eu não sei. Tá? Quando ele fala passam a se mover com a mesma velocidade, a gente vai considerar que essa velocidade é a velocidade vetorial. É a única maneira de resolver esse exercício. Como assim, professor? Os dois vetores velocidades têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor. Então a velocidade final do bolão branco tem que ser igual à velocidade da bola verde, que não tem nada a ver com a velocidade inicial, tá? Nessa situação, se os dois corpos colidem e saem com a mesma velocidade, a minha colisão não está bem representada. A minha colisão deveria estar representada assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Ela deveria estar representada desse jeito. Bolão, bola verde e velocidade final. Todo mundo junto. Tá? Então, eu só consigo resolver esse exercício se essa informação do enunciado falar que a velocidade é a mesma vetorial.
Tá? Então faltou uma informaçãozinha aí para ficar completinho o enunciado. Sabendo que os corpos saíram unidos, aí eu resolvo o problema. Tá? Por que eu resolvo o problema? Porque quando eu faço isso, eu descubro que as velocidades finais são as mesmas, tá? E aqui embaixo eu tenho a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Então eu tenho a quantidade de movimento final mais a quantidade de movimento final. As massas e velocidades são iguais. Então, para esta situação que as bolas saem unidas, eu vou ter um coeficiente de restituição igual a quanto? 0. Se você quiser estimar o valor da velocidade, você pode estimar aqui, ó, aqui embaixo. Você vai descobrir que a velocidade final é metade da velocidade inicial. Por que eu sei que o coeficiente é 0? Porque toda vez que os corpos colidirem e pararem, por exemplo, dois carros com a mesma velocidade batem um no outro de frente e param depois da colisão, ou se eles saem juntos, se arrastando, sempre que os corpos permanecem unidos ou em repouso, o coeficiente é 0. A quantidade de movimento se conserva, continua se conservando o sistema. O que acontece é diminuição da energia cinética. Então você tem uma diminuição da energia cinética. É a alternativa B. Para ela permanecer constante, teria que ser a situação anterior, tá? Em que as duas bolas batem, tá bom? E, que eu estava supondo ali, que elas batem e saem em sentidos opostos. Só que acontece o seguinte, e aqui eu quero que vocês entendam o problema desse exercício. Vamos pensar em valores? Vou colocar valores aqui, tá? Que acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Vamos falar que a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Certo? Aqui a velocidade nessa situação final, para mim, não faz diferença. Vamos voltar para aquela situação em que as bolas saem separadas. Eu não consigo calcular a velocidade. Eu calculei que a velocidade final é metade da inicial para aquela situação que os corpos saem juntos. Se a situação volta a ser essa aqui, eu só sei que as velocidades são iguais. Então, por exemplo, aqui pode ser 5 e 5. Quando os vetores são opostos, eu somo a velocidade para achar a relativa. Então, nessa situação, se eu calcular a velocidade de afastamento, que é 10, que é 5 mais 5, dividido por 10, que é de aproximação, dá 1. Colisão perfeitamente elástica. A energia se conservava. Só que, depois da colisão, eu posso ter essas velocidades aqui, ó. 6 e 6. Não, 6 e 6 não tem como. 2 e 2. Tá? Por exemplo, não são esses valores especificamente. Tá? Mas eu tendo esses valores, e aí? Como que eu resolvo isso? Então, nessa situação, a velocidade de afastamento é 4. E aí, se você calcula o coeficiente, dá 0,4. Então, aí já não dá para afirmar. Como ele não falou como que essas bolas se movem, exatamente como elas se movem, eu vou considerar que mesma velocidade é mesma velocidade vetorial, em que engloba módulo, direção e sentido. Tá? Isso é importante. Eu vou repetir novamente, porque repetir é falar novamente. Sempre que vocês encontrarem um exercício em prova que seja ambíguo, seja na prova do colégio, seja em atividade, sei lá, seja em PAS, PSS, PAC, vestibular, ENEM, vocês têm direito a recorrer ou perguntar como que é aquela análise, porque às vezes você que não entendeu o enunciado, tá? Mas, em geral, quando muita gente acha que o exercício não é que ele é difícil de entender, ele é ambíguo. Aqui eu não tenho uma, tipo, 100%, é isso que está acontecendo. E aí a gente pode dar essa aproximada aí. Então, o que eu fiz? Eu considerei que elas têm a mesma velocidade vetorial, que essas bolinhas saem assim, ó. Cadê bolinha branca e bolinha verde? Tá? Que elas saem unidas desta maneira. Qual que é a velocidade final? Não sabemos. Na verdade, estimamos que é metade da inicial, né? Se a situação é essa, a velocidade é metade da inicial. Certo? Então é o seguinte. Aqui, no exercício, vocês querem perguntar alguma coisa? Que eu já vou voltar lá para vocês darem um print nas colisões que vocês pediram. Eu tô olhando pro lado aqui, gente, pra tela que eu olho para ver as perguntas de vocês, tá? Bom, enquanto isso, vamos voltar lá então. Se alguém tiver alguma dúvida e for comentar.
Deixa eu só me achar aqui. Pra galera tirar um print, qualquer coisa eu volto no exercício. Então, ó, isso aqui era a tela que vocês pediram. Pra eu dar uma voltada. Posso já pro próximo exercício, jovem? Beleza. Deixa eu voltar lá no nosso exercício. Aqui nós já fizemos. Aqui acabamos de fazer. Ué. Ah, bem que eu tava achando estranho. Tem 2 exercícios 4 aqui, ó. Na verdade, só tem mais um exercício. O exercício 4 é repetido. Então a gente já sabe qual é a resposta, né? Vamos pular. Exercício 5. A figura mostra uma bola de massa 400 gramas que caiu a partir do repouso do ponto A e deslizou percorrendo o caminho ABC até chocar-se com a parede fixa e voltar. Desprezando as forças dissipativas e considerando que o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e admitindo-se o choque da parede com a bola como perfeitamente elástico, o que significa isso? Perfeitamente elástico, em que a energia cinética é constante. Se eu tenho só uma bolinha, o que acontece? A bola vai bater na parede e vai voltar com a mesma energia. Tá? E sabendo que a duração do choque foi de 1 vezes 10 a menos 2 segundos, conclui-se que a força que a parede aplicou sobre a bola foi. Então aqui eu vou analisar o exercício em 2 pontos. O primeiro eu tenho que descobrir com que velocidade que ela chegou lá embaixo. Então eu vou analisar a parte da rampa. E aqui eu vou usar energia. Olha só. Por quê? Porque no ponto A, energia mecânica no ponto A tem que ser igual a energia mecânica no ponto B. Porque ele fala para desprezar os atritos, né? Provavelmente. Desprezando as forças dissipativas, desprezando-se o atrito. Lá no ponto A, a bolinha é abandonada, ela se movimenta a partir do repouso. Então no ponto A, a energia que essa bolinha tem é energia potencial gravitacional. No ponto B, ela já não tem mais altura, ela tem cinética. A galinha geme, que é energia associada à altura, é igual mv² sobre 2, que é a energia cinética. Então eu estou fazendo só do trecho AB. Vou dar aquela cortada marota nas massas, tá? A altura 0,8 metros, a gravidade é 10. A velocidade da bolinha eu não sei. Ao quadrado dividido por 2. Então fica 8 vezes 2 igual a v². v² igual a 16. V igual a 4 metros por segundo. Então quando essa bolinha vai colidir com a parede, ela tem 4 metros por segundo de velocidade. Por enquanto eu não usei a massa dela. Agora, o que acontece na colisão com a parede? Então aqui eu vou analisar este segundo trecho. Na colisão com a parede, eu sei que a quantidade de movimento se conserva porque ele fala que o sistema é perfeitamente elástico, a velocidade é a mesma e a quantidade de movimento é a mesma porque ele é isolado. Então eu vou fazer uma puxadinha aqui para o lado para a gente fazer só a parte da parede. Então aqui eu tenho a parede, o chão. E antes, deixa eu fazer um antes e depois aqui. O antes, a bolinha está chegando. Deixa eu fazer da cor que está lá de cima. Bate na parede, ela tem uma velocidade de 4 metros por segundo. E depois que ela bate na parede, ela retorna com a mesma velocidade. 4 metros por segundo. Só que aqui, eu já tenho uma coisa um pouquinho diferente. Porque você está vendo que está mudando o sentido da velocidade, então eu preciso estabelecer um referencial. Falei para vocês que como quantidade de movimento é um vetor, então eu preciso estabelecer um sentido para esse vetor. Vou falar que tudo para a direita é positivo, para ambas as situações. E ele fala enunciado de tempo e força. Então eu estou falando de impulso. Impulso e quantidade de movimento. Professor, como que eu vou resolver isso? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Teorema do impulso. Como que eu calculo o impulso? Força vezes o tempo. Aqui eu já não vou mexer mais desse lado esquerdo. Por quê? Porque a força eu quero
e o tempo ele passou no enunciado. Variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos a inicial. A força eu quero. O tempo ele passou aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 2. Ou um centésimo. Aqui no quantidade de movimento final inicial eu preciso abrir, porque eu não tenho as quantidades. Eu tenho só o que eu uso para calcular elas, que é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Vamos dar uma olhada no meu referencial. O que é positivo? Bom, deixa eu colocar aqui força vezes 10 a menos 2, que é igual. Eu vou colocar a massa... Não, não vou colocar a massa em evidência, não. Então, ó, massa... A massa está em gramas, desculpa. Ela tem que entrar em quilogramas. 400 gramas é igual a 0,4 quilogramas. Professor, o que você fez? Dividir por 1000, né? Porque 1 grama, 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 0,4. Olha no nosso referencial. A velocidade final, ela é positiva ou negativa? Qual que é o sinal da velocidade final? Me respondam. Negativa. Por que ela é negativa? Porque ela está apontando para a esquerda e o referencial é para a direita. Então aqui eu vou colocar menos 4. Menos a massa, que é 0,4. E a velocidade inicial aponta para a direita, então ela é positiva. 4. Vou baixar um pouquinho aqui. A força vezes 10 a menos 2 é igual. 0,4 vezes menos 0,4 é menos 1,6. Menos 0,4 vezes 4, menos 1,6. Então a força vezes 10 a menos 2 é igual a menos 3,2. Já vamos discutir esse sinal negativo, porque ele está aqui. Força vezes 10 a menos 2. Opa, desculpa. O 10 a menos 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Então eu tenho F igual a menos 3,2 dividido por 10 a menos 2. Quando esse 10 a menos 2 sobe, o sinal inverte. Então a minha força, o sinal do 10 a menos 2, tá? Então F é igual a menos 3,2 vezes 10 ao quadrado. F é igual a menos 3,2 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Sossegado, jovem. 320 newtons. Então aqui eu tenho a força de contato. Deixa eu só marcar a alternativa e a gente vai discutir o sinal. 320 é a alternativa C. Agora me expliquem. Ou tentem pelo menos me explicar. Deixa eu dar uma tirada aqui para ficar tudo junto. Por que deu negativa essa força? Alguém consegue me explicar? Pensem um pouquinho. As pessoas estão digitando, vamos ver. Muita gente digitando. Nada chegando. Porque ele está no sentido oposto que ele foi? Vamos ver as outras respostas. Pessoas digitando. Lado contrário seria o referencial. Tá, tem mais 2 pessoas digitando. Ah, pergunta? Por que a força deu sinal negativo? Porque de acordo com o referencial está ao contrário. Tá. Todo mundo que me respondeu que está ao contrário ao referencial. Certo. A força está contrária ao referencial. Ela está para a esquerda. Por que ela está para a esquerda? Quando a bolinha bate na parede, a bolinha está indo para a direita. A parede faz uma força para onde? Para a esquerda. Então deu negativo. Professor, mas não era para estar negativo no referencial, na resposta? O referencial quem escolhe é você. Se você tivesse escolhido o referencial para a esquerda como sendo positivo, daria positivo essa força. Mas e aí? Como que eu faço o exercício? Presta atenção no enunciado. No enunciado ele fala assim: conclui-se que a intensidade da força. O que é intensidade? É módulo. É valor. Módulo. Valor.
Então aqui eu não estou falando de sinal. Por isso que você vai resolver o exercício e o sinal para marcar a alternativa, você vai tirar fora. Tá? Então dar negativo não quer dizer que está errado. Quer dizer que está contrário ao referencial que você estabeleceu. E aí, quando você termina o exercício, vê se faz sentido o sinal que você encontrou. Tá? Porque nesse caso faz. A bolinha está indo para a direita. Vou passar uma moto aqui. A parede faz uma força para a esquerda e a bolinha muda de lado, de movimento. Beleza, faz sentido. Tá? Então, os que me responderam está correto. Tá? Então, sempre quando você terminar um exercício e tiver alguma coisa de sinal, vê se faz sentido. Porque se não fizer, tá errado. Tá? Certo? Pulamos para a nossa segunda aula? Pera aí, não saiu não, 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 saiu não. Pronto, pode sair agora. Tava salvando aqui a chamada. Beleza? Deixa eu parar minha gravação aqui.